Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre aritmética modular. Em particular, vamos falar sobre o importante teorema, conhecido como Teorema Chinês do Resto, e vamos falar de um tópico importante para a gente, para as nossas próximas aulas, que é a transformada de Fourier quântica. Bom, o teorema chinês do resto, ele é do século IV, né, AD, e ele é dito dessa forma. Temos um número de coisas, né, não sabemos exatamente quantas temos, né, mas se nós contamos elas de 3 em 3, nós temos duas, né, como sobra, restam duas. Se contamos elas de 5 em 5, temos 3 como resto, né, e se contamos elas de 7 em 7, temos novamente duas que são, né, deixadas como resto. Quantas coisas, né, na verdade, são essas, né? Então, uma outra maneira de mostrar isso também foi discutida num outro texto, né, antigo também, mas agora da Índia, que é do Brahmagupta, e ele diz o seguinte: uma mulher, né, uma senhora, né, vai ao mercado e um cavalo pisa na sua cesta e amassa os ovos que estavam nessa cesta, né? O, o cavaleiro, né, ele oferece pagar pelos prejuízos e pergunta para ela quantos ovos tinham na cesta. Ela não se lembra, né, exatamente do número, mas quando ela tirava eles, né, de 2 em 2, né, ficava um ovo, né, de sobra. O mesmo acontecia quando ela pegava eles de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, né? E de 6 em 6. Mas, quando ela pegava eles de 7 em 7, dava o resto, né? Não restava nenhum dentro da cesta. Então, a pergunta que ele faz ali naquele texto é qual é o número menor de ovos possíveis, né? Que teria naquela cesta, tá? Então, esse é um problema interessante, né? Obviamente, lida aí com o resto, como falamos, né? A aritmética modular era uma aritmética de restos, né? E existe, então, por trás disso, uma forma que é o teorema, né? A forma apresentada, né? De geral, do teorema chinês do resto, que é esse teorema que a gente vai apresentar aqui, que fala de congruências simultâneas, né? Então, o que nós temos como um problema, né? Supomos que M1, M2 e Mn sejam inteiros positivos, tal que qualquer par Mi e Mj, para I diferente de J, sejam coprimos, né? Falamos, né, a respeito de coprimos aí na aula passada, né? Então, o sistema de equações, né, são as congruências, temos que x vai ser igual a um módulo M1, que significa o quê, né? Significa que x é M1 vezes um certo número, mais o resto a 1, né? Então, é isso que a gente tem. E também, mas x também, quando, né, pode ser escrito como M2, um outro número inteiro, né, aí a ser encontrado, mais um outro resto a 2. E assim por diante, né, até a última, que x vai ser igual a 2 módulo mn, que significa que x é igual a mn vezes um outro número, né, um enésimo número aí, mais um resto a ele, tá? Então, o que nós queremos encontrar, exatamente como foram esses dois enunciados que a gente acabou de falar, nós queremos encontrar quem que é x dado de A1 a N e M1 a Mn, né? Então, o que diz esse teorema é que esse conjunto de equações tem solução. E, além disso, qualquer duas soluções desse sistema são iguais, módulo M maiúsculo, como onde M maiúsculo é o produto de todos esses, né, das unidades aí, dos inteiros M1 até Mn, em que nós estamos utilizando a nossa divisão, né, para calcular os restos A1 até a N. Tá bem? Bom, vamos provar de forma geral e eu deixo para vocês como um exercício como que vocês vão recuperar, né, e obter lá
exatamente, né, o teorema, os resultados do teorema chinês do resto. Observe que não é necessário absolutamente você escrever isso dessa forma, você pode reescrever x como sendo, né, a M1 vezes um número Y1, por exemplo, mais um resto A1, né, fazer a mesma coisa para os outros três casos, né, na situação em que você tem resto 2 e resto, né, 3, e tentar resolver esse sistema de equações, você vai encontrar esse resultado. Mas, né, quando você aumenta o número de congruências, o teorema, como mostrado, né, de solução das congruências simultâneas, são muito importantes, né, porque você consegue ter um algoritmo que permite você resolver, né, isso para várias possibilidades, trabalhando com essa aritmética modular. Eu deixo para vocês resolverem tanto a versão, né, do Sun Tzu, que é o do teorema chinês do resto, e depois do Brahmagupta, né, naquela versão com uma cesta com ovos, tá? Bom, vamos aqui mostrar de forma geral. Então, vamos construir uma solução para o sistema de equações lá explicitamente. O que nós vamos fazer? Vamos definir um novo número, MI maiúsculo, veja só. Lembra que o M sem índice, ele era o produto de todos os M's, I's, né? Então, eu tenho produto de números inteiros, vai me dar um número inteiro, e, obviamente, quando eu divido aquele número, que é o produto de todos, pelo MI, eu estou tirando o MI daquele produto, né? Então, o meu número MI maiúsculo vai ser definido aí como sendo Emão, né, dividido por MI, né? E agora, né, olha só que interessante, quando a gente tem essa transformação, quando a gente fez isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, necessariamente, MI minúsculo e Emão I são coprimos, ou seja, né, eles são, ambos são divisíveis apenas por um, né, simultaneamente, né? Eles não têm nenhum máximo divisor comum, o máximo divisor comum deles aí, nesse caso, é 1, tá? Então, segue que MI vai ter um inverso, né, uma das propriedades que a gente tinha observado, ele vai ter um inverso módulo MI, que nós vamos chamar de N, né, de navio, NI, tá? Que, de tal forma que o produto MI-NI vai ser um módulo MI, né? Lembra que o inverso multiplicativo, no caso de aritmética modular, é aquele que você multiplica um determinado número, né? E numa determinada módulo MI você obtém, né, como um resto 1 apenas, tá? Então, esse é o inverso. Então, como que nós vamos, né, construir essa solução? Então, primeiramente, definimos, né, esse Emão I maiúsculo, Emão I, dessa forma, né? E agora vamos definir uma outra quantidade. Vamos supor, né, vamos definir aí o x como sendo uma soma de I, tá? De AI, aquele resto, né, naquelas expressões módulo MI minúsculo, né, multiplicado agora pelo produto de Emão I e Enão I, tá? Então, para ver que x vai ser uma solução para os sistemas de equações, primeiramente, a gente observa que MI é um módulo MI, por definição, já veio aqui, ó, né, dessa definição do NI, que é o inverso módulo MI de M e Emão I, né, como a gente tinha dito, e que, além disso, né, se eu tiver, né, agora uma situação em que I e J, né, forem diferentes, eu tenho que o produto de MI NJ vai ser igual a zero, aqui está errado, está escrito I, mas é NJ, né, para a situação em que J for diferente de zero, ou seja, se eu estiver falando de uma outra, né, equação daquelas sequências, né, de congruências, a gente vai ter esse produto como zero, então, portanto, né, aquele resto aí corresponde, né, ao número, a relação de x com, né, o número, né, a divisão que eu fiz lá por MI. Eu dividi, né, em 2 em 2, em 3 em 3, então eu estou dividindo, né, módulo MI, né. Então, a gente tem necessariamente, né, que em módulo MI, exatamente o que nós vamos obter é que essa quantidade aqui vai me dar um módulo MI e, portanto, aqui eu obtenho que isso vai me dar
A única possibilidade é x aí módulo mi, que era o que a gente tinha, né, buscado. Então, isso só prova que existe uma solução, né, ainda não resolvemos o problema. Mas agora vamos supor que eu tenho duas dessas expressões. Eu tenho x, né, e um x', que eu só vou escrever em termos, né, de linha, só para a gente não se confundir, né? Eu estou dizendo que é uma outra expressão daquela, né, sequência daquele conjunto de equações. E, de fato, se esses dois, né, forem, né, correspondem ao mesmo valor de x, isso deve dar, obviamente, zero módulo i para cada, né, i possível. Então, né, isso significa o quê? Né? Significa que quando a gente tem resto zero, a gente sabe que mi divide x menos x' para cada i possível. Né? Então, como esses mi, né, isso era importante, são coprimos entre si, né, nós temos que o produto M1, M2 vezes Mn também vai dividir, né, essa diferença de x, né, menos a x'. E, portanto, né, nessa forma a gente mostra que x é igual a x' módulo M maiúsculo, né, ou seja, com a definição do produto total dos M minúsculos de 1 a n. Tá bem? Então, isso é provado. Ok? Bom, como que você faz isso? Agora, né, eu deixo para vocês para utilizar exatamente esse procedimento para tentar mostrar, né, as duas versões lá do teorema que a gente apresentou. Um exercício interessante, né, para você aprender, né, como realizar. Existe mais um elemento que a gente vai precisar aqui agora, que é a ordem, né, que nós vamos falar bastante disso na aula que vem. Então, a definição de ordem, vamos supor, né, que eu tenho inteiros x e n maiúsculo com nenhum fator em comum. Então, são inteiros, mas eles não têm fator em comum. Então, a ordem, né, de x módulo n é o menor inteiro positivo r, tal que, quando eu elevo x a r, eu tenho um módulo n. Bem? Então, essa é a definição, né, que eu obtenho. Então, quando eu divido x elevado a r por n, né, o que eu obtenho é algum certo número y arbitrário aí, né, inteiro, né, mais um resto 1. Né, é isso que a gente está dizendo aqui. Então, obviamente, o que a gente tem que observar dessa relação de ordem, né? Então, ordem é o menor positivo, tal que eu tenha essa relação. É importante aqui. Né? Obviamente, né, para um outro N, eu posso ter também uma outra expressão aqui, um outro R, né? Tá? Mas aqui a gente está procurando o menor inteiro positivo, né, esse número. Então, obviamente, a gente vai ter que R, ele no máximo, ele pode ser igual a esse N maiúsculo, né, mas tipicamente vai ser menor, né, do que ele. Porque senão a sequência, né, de números xn módulo n para n igual a 1 até r devem ser todos distintos módulo n, né, o que vai ser impossível já que existe, né, a gente sabe, né, que existe aquela classe de equivalência, né, que nós tínhamos falado por conta da aritmética de anel, característica dessa aritmética modular que nós falamos. Então, para n, né, para um número n, né, quando eu divido, né, por um número n, existem n classes de equivalência, então isso é impossível. Então, obviamente, a gente vai ter R no máximo igual a n maiúsculo. Tá? Então, o nosso problema é o seguinte aqui agora, né? Temos x e n, né, maiúsculo, e queremos encontrar aquela ordem de x módulo n. Então, a descrição desse problema requer, primeiramente, né, que indiquemos quem é x e n, e nós vamos parametrizar esse problema, né, isso é importante, esse é um problema importante, nós vamos parametrizar por esse número L aqui, que é o logaritmo na base 2 de n, que é nada mais, né, do que o número de bits que é necessários para indicar esse número inteiro n, né, numa base binária. Aí, tá?
Então, o importante de tudo isso é que nenhum algoritmo clássico reconhecido aí consegue, né, encontrar a ordem sendo polinomial em L, tá bem? Então, ele é exponencial. Então, se a gente tem um circuito quântico, ele pode ser utilizado aí para tentar ver se ele melhora essa caracterização, né? Melhora a complexidade do problema. Então, lembra, né, dessa definição, log na base 2 do N maiúsculo vai ser a forma da gente caracterizar, né? Sempre é utilizado, né, em teoria de informação para indicar o número de bits mínimos necessários para representar um determinado número de possibilidades N, né, inteiro, tá bem? Bom, é isso que nós vamos ver, nós vamos falar de tudo isso em conjunto, né, na aula que vem, e eu preciso de um outro elemento, né, um outro elemento que é bastante importante, né, é a transformada de Fourier quântica. A transformada de Fourier quântica, ela é totalmente embasada na transformada de Fourier discreta, que é essa expressão que a gente tem aqui, tá? Então, eu tenho uma função φk, que é dada agora não como uma integração, né, em termos, né, de elementos exponenciais, como a gente tem na transformada de Fourier contínuo, mas eu tenho uma soma de índices, né, que são dados, né, não confunda aqui, eu tenho 2πi, i é o elemento imaginário, e eu tenho dois elementos, né, de índice, que são j e k, né, em que eu faço uma transformada de Fourier, veja só, discreta, 2πi, né, vezes j índice e vezes j, índices j e k, dividido por n total, onde n, né, é a dimensão total aí desse meu sistema, vezes uma certa função f de j, né, discreta. Então, veja só, estou pegando, né, uma delas, multiplico por essa fase, né, condicionada aí a j e k, e somo todas as possibilidades de j até zero, até o número n menos 1, já que a gente tem n ao todo dessas funções f, i, né? E, portanto, né, ainda normalizo aí com uma raiz de n, tá bem? Só para a gente ter essa, quando eu fizer a transformada de Fourier inversa de ficar, eu obtenho imediatamente o meu f de j, como a gente pode ver, né, na transformada de Fourier discreta inversa, tá? A transformada de Fourier discreta, tipicamente, ela é muito importante porque a gente faz aí a amostragem, às vezes, de funções e nós, tipicamente, aí utilizamos, né, um algoritmo que é chamado de Fast Fourier Transform, que é um algoritmo, né, que existem, né, na verdade, existe não só um, mas vários algoritmos para tentar encontrar isso daí classicamente, né, e é amplamente utilizado em cálculos numéricos, uma vez que a gente transforma essas funções, que são, às vezes, com dependência temporal, né, no espaço aí de frequências, que é mais interessante de analisar. Né? O problema é como que ela se escala, né, como que essa descrição acaba se escalando, o número de parâmetros pode crescer bastante. Tá? Então, veja, nós já falamos da ordem, né? Vamos ver depois como que isso se relaciona com o que a gente está falando aqui, como eu disse já na aula que vem, né? Mas hoje vamos falar dessa transformada de Fourier discreta e de sua versão quântica. Então, a transformada de Fourier discreta é dada dessa forma, né? Existe, inclusive, até um algoritmo interessante que se utiliza, né, justamente de teoria de números, né, dos números que nós acabamos de falar e relações com o teorema chinês do resto, nós, novamente, né, enfatizando, vamos falar um pouco mais sobre isso na aula que vem, mas, né, aqui, né, vamos ver o que é a transformada de Fourier quântica. A transformada de Fourier quântica não é nada mais do que uma transformada de Fourier discreta, só que eu faço elas sobre as amplitudes agora de um determinado estado quântico. Então, olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho uma soma em J de estados numa determinada base, aí, por exemplo, computacional, né, do meu sistema, e todos eles são preparados em alguma superposição, existe um estado ali com superposições com amplitudes, né, de probabilidades AJ, tá? Então, o que eu faço com a transformada de Fourier quântica? Eu transformo esse sistema
por uma operação unitária, que é o que nós vamos procurar, né, em soma de K, agora de amplitudes AK, numa nova base K. Isso vai ser importante para a gente conseguir utilizar, né, aquela determinação de ordem, né, e também tentar encontrar um algoritmo de faturação. Então, o nosso AK, como que vai ser transformado? Nada mais do que aquela transformada de Fourier discreta que nós acabamos de discutir sobre elementos agora, onde a minha função FJ é nada mais do que a minha amplitude de probabilidade do estado original. Simples assim, tá? Então, agora, como que nós conseguimos implementar, né, um operador unitário? A gente tem que buscar esse operador unitário. Então, é possível implementá-lo, né, se existir, obviamente, um operador unitário que nós vamos chamar de T, que faça, né, pegue aquele meu estado psi inicial, escrito naquela base J, né, e faço a transformada de Fourier discreta em suas amplitudes, de tal forma que eu transformo, né, esse novo estado numa nova base, né, como sendo escrito agora um psi-til, que vai ser o meu estado transformado. E, além disso, exijo que T seja unitária, de tal forma que quando eu multiplico T por seu hermitiano conjugado, eu obtenho a identidade, tá? Então, o que vai ser importante é que as nossas amplitudes de probabilidade anteriores alfa-k, obtida das transformações, elas são lineares em AJ. E, portanto, né, deve existir aí um operador de fato aí, né, T linear, que implemente essa transformação requerida, já que a gente vai ter um conjunto aí de possibilidades de equações que levam, né, lineares aí, que levam a essa transformação. Então, é unitário, ótimo, né? Então, como eu faço isso? Eu vou escrever, né, na verdade, T representado numa base, né, numa transformação entre elementos de base que varrem de J, né, e K de zero, né, até N menos 1. Importante enfatizar que quando eu faço a minha transformada de Fourier, né, essa discreta, eu estou levando de um espaço que eu tenho N elementos, N maiúsculo elementos, para uma outra base com N maiúsculo elementos também, né, eu não estou reduzindo esse meu espaço de descrição ou aumentando, é sempre do mesmo tamanho. Então, isso faz com que eu tenha uma representação, né, dessa unitária como sendo, né, um produto externo entre elementos de base J e K, eu poderia buscar, e simplesmente, né, pode observar, né, que eu tenho como se eu projetasse os estados J e substituo eles pelos estados K nesse elemento de transição da representação da minha operação unitária T. E faço, né, quem que vai ser essa fase que aparece? Justamente aquela que aparece da transformada de Fourier, né? Então, eu deixo para vocês um exercício direto, né, para você mostrar que isso é unitário, né, ou não, né? Então, mostra aí que é unitário, né? Então, considerando agora que o nosso estado inicial, né, se é uma soma em J, e vou chamar de linha, AJ linha, em todos os elementos da J, a gente pode observar imediatamente que essa operação unitária T, ela implementa aquela transformada de Fourier que falamos aí em cima, né? Então, T atuando sobre o estado psi, ele vai, como eu falei, né, eu tinha um estado AJ linha, escrevi dessa forma só para deixar de maneira mais formalmente correta, eu tenho um produto interno de J, J', que obviamente vai me dar uma delta, né, se a gente supõe, né, que essa base é uma base ortonormal, né, e é o que é suposto aqui, então, portanto, vamos ter, né, uma redução desse elemento de soma J', e tenho só dois elementos de soma, dois índices J e K, né. Então, portanto, identificamos aqui quem que é, né, os elementos da minha transformação. Esses são justamente quem são os elementos alfa K naquela nova base K, e onde eu identifiquei que alfa K não é nada mais do que a transformada de Fourier dos elementos da amplitude de probabilidade AJ da base original, portanto, está aprovado, né? Bom, para o teste de unitariedade, né, basta a gente escrever o T transposto, a unitária transposto conjugado, como sendo
reescrito agora dessa forma. Veja que eu somo entre elementos J' e K', né, partindo de 0 a n menos 1. Reescrevo dessa forma, não esquecendo, né, de aplicar não só o hermitiano conjugado, como está sendo escrito aqui, como também o transposto, e multiplicamos pelo T, pela unitária original. Vamos ter o produto interno agora entre K' e K. Obviamente, isso vai me dar novamente uma delta de K e K', e obtenho aquele produto externo de J' e J, e que é, né, nada mais agora, se eu observar, né, novamente, que eu tenho nessa soma, né, entre essas fases de JK menos J', K' dividido por N, eu vou ter, né, agora essa expressão, né, que vai ser reescrita. Como eu tenho minha delta de K e K', elimino a soma em K' e fico só com uma soma em K. Então, portanto, eu tenho uma exponencial de, né, elementos que se diferem de J menos J'. Então, presta atenção, né, que isso vai me dar que somente aqueles elementos, quando eu tenho, né, a soma sobre todos os elementos J e J' distintos, essas fases corroboram por uma eliminação aí de uma, né, eliminando, né, a e a outra de forma geral no meu estado. Portanto, eu tenho uma representação, né, exata aí, na verdade, da minha delta, essa expressão exponencial de 2π J menos J' K sobre N não é nada mais que uma representação da delta de Kronecker e, portanto, eu posso substituir. Quando eu substituo a minha delta, eu tenho, né, uma soma sobre elementos dessa base J diagonais, que não é nada mais do que a completeza, né, da minha base e, portanto, é igual à identidade e mostramos que é uma operação unitária, tá bem? Então, como vamos implementar isso dentro do circuito? Agora, não basta a gente ter, né, uma representação, né, uma possibilidade de existir essa transformada de Fourier discreta aí da minha amplitude de probabilidade, a gente precisa encontrar um circuito. A gente sabe que um unitário pode ser representado sempre por operações em qubits, né? Então é isso que nós vamos explorar aqui. Então vamos concentrar no caso aí que eu tenho n qubits, que obviamente vão ter dimensão e não, né, n maiúsculo, que é igual a 2 elevado a n, né, sendo aí que n é inteiro, e eu vou usar essa base que vai de 0 a 2 elevado a n menos 1, tá? Então tem um número, né, uma sequência aí, né, de possíveis números que são representados em base, né, na base computacional, né, que vai ser representação dessa palavra, né, binária nas sequências, né, de n bits quânticos do nosso circuito. Então, a transformada de Fourier quântica é uma operação unitária, obviamente vai existir um circuito, portanto, que implemente ela. Bom, não há uma garantia, né, que esse circuito seja eficiente, já que a gente pode precisar aí de vários elementos para tentar implementar, mas o que a gente vai mostrar é que, na verdade, ele é eficiente sim, tá? Então, mas o problema, de forma geral, é que um unitário requer um circuito com um número de portas exponencial, número de bits, se a gente não tem uma tolerância na aproximação ali razoável. Esse circuito vai existir, vai tornar, né, a transformada de Fourier quântica uma ferramenta bastante poderosa na implementação de vários algoritmos quânticos, né, principalmente determinação de ordem, que vai ser, né, o nosso objetivo principal. Vamos verificar, então, que o circuito implementa a transformada de Fourier. Vamos usar, né, uma notação binária para esse estado J, de tal forma que a palavra J seja justamente a sequência de elementos binários J1 até Jn, né, escrito, onde a gente está escrevendo um número, né, inteiro arbitrário aí, mais na base binária, né, ou seja, a gente está representando esse J, né, como sendo Jn elevado a 2 na base, né, 2 a 0, mais J, né, n-1, 2 elevado à primeira, mais etc., onde a gente somou todos esses elementos. E, portanto, né, temos aí a forma de escrever esse J na nossa base binária, ou seja,
nosso estado vai ser representado aí como uma sequência desses bits, né, são, ou seja, sequências de zeros, n zeros ou uns, né, e individualmente, tá, de tal forma que eu vou tentar escrever essa base também, né, como a minha transformada de Fourier, agora da base K. Transformada de Fourier inversa nesse caso, tá bem? Bom, como que a gente representa isso em termos de todos esses elementos? Eu tenho soma de K de 0 a 2 a n menos 1, né, de todos os possíveis, né, elementos que a gente vai ter, né, representado. Só que agora eu vou observar, né, que como eu tenho, na verdade, cada um daqueles possíveis números K são decompostos em, né, também escritos nessa base binária, né, como sendo uma sequência de números binários de zeros e uns, K1 a Kn, também escrito, né, em termos dos estados dos bits quânticos, eu posso, né, simplesmente representar agora para esses Ks individuais, né, dessa forma. Eu tenho, na verdade, uma somatória sobre K1 individualmente, que vai de 0 a 1, até Kn de 0 a 1, dessa expressão que a gente está escrevendo. Ou seja, eu tenho uma soma de L indo de 1 a N, de KL, né, a 2 a menos, né, L, que vai ser justamente o que a gente vai precisar para representar esse produto, né, I, onde I é o elemento imaginário e J é o que a gente partiu aqui da nossa base original, tá bem? Então, portanto, né, veja que a gente conseguiu representar esse número total nada mais como sendo um número JK, em que K está sendo representado justamente nessa base, da mesma maneira que nós fizemos com J, estamos fazendo aqui com a K, e, portanto, estamos representando ele como uma soma, né, dos elementos da minha base binária. Então, agora, quando você escreve isso, né, de forma geral, a gente sabe que a gente tem um produtório, veja só, esse produtório diferente está representando em que a gente tem um produto tensorial dos estados de cada um daqueles bits quânticos, né, representado como KL aí, onde L vai de 1, né, até N minúsculo, né, o número de bits que nós temos. E, portanto, temos aí essa sequência escrita dessa forma, né, resumindo bastante a nossa notação. Isso vai ser igual, né, agora, se a gente ressomar aqueles elementos, isso vai, passo ele para dentro do meu produtório, já que eles são, né, todos, produtório aí tensorial, são todos independentes uns dos outros, então é a mesma coisa que eu tivesse o tensorial de todos esses, né, estados individualmente para cada um dos Ks independentes. Ou seja, né, reescrevendo agora para K I igual a 0 e ou 1, o que a gente obtém, né, é explicitamente uma superposição de zeros e uns, mas com essa fase adicional 2πi vezes j2 elevado a menos L, onde L vai de 1 a N aqui agora. Então, o importante é que eles são decompostos. Para cada bit quântico, a gente tem uma superposição e, portanto, né, consigo escrever explicitamente para cada um deles dessa forma aqui, onde, veja só, né, eu tenho todos esses possíveis produtos, né, que estão sendo representados aqui, né. Nós utilizamos, na verdade, né, aqui nessa expressão para tentar escrever, porque eu tenho 2 elevado a menos L, isso que é importante, a gente utiliza uma expressão aqui de uma fração binária. A gente já tinha representado frações, né, binárias anteriormente, mas aqui está escrito de forma explícita, tá? Então, deixo para vocês aí para tentar, né, entender o que a gente fez, né, nesses passos aqui anteriores, tá? É relativamente simples, olhando a expressão e olhando para lá. Mas, né, como que nós podemos, na verdade, gerar essas superposições? Bom, primeiramente, sabemos que se eu aplico uma Hadamard, eu gero, né, aquela transformação.
Só que o que eu preciso, né, mais do que isso? Eu preciso de ter uma fase adicional, mais ou menos, e aí θ, onde esse θ deve ser uma fase condicionada ao estado 1 apenas, né? Então, ela não é nada mais do que uma Hadamard seguida de uma fase θ sobre 2, condicionada ao bit 1, como a gente vai representar, né, dessa forma. E, na verdade, θ sobre 2, não, θ, né, mesmo, tá? Representada aí sobre esses, condicionada a esse segundo estado de bit, quando ele é 1, né? Então, como que a gente pode implementar? A gente pode, né, implementar pelo uso aí dessa Hadamard e a fase controlada. Eu simplesmente vou reescrever isso em termos de uma rotação controlada. Você vai observar isso exatamente a mesma coisa, que ou seja, 1, né, para 0, não muda nada, mas eu tenho 2πi dividido aí por 2 elevado a k, que é exatamente o que implementa aquela fase, né, que acontece. E o circuito, ele vai ser representado dessa forma, olha só que interessante. Eu gero, né, uma Hadamard para gerar superposição, mas eu vou ter aí uma rotação que vai ser controlada por um bit adicional pelo bit seguinte. Mas esse bit seguinte, ele também sofre uma transformação com uma Hadamard e uma outra rotação controlada que vai, né, para o outro bit, e assim por diante, né? Então, veja só que todos eles, na verdade, acabam afetando, né, a transformação condicionada do estado do bit, né, do registro seguinte, e isso é feito justamente para a gente ter a transformação, né, necessária para conseguir escrever aquele estado como um produto fatorado de estados que tem, né, uma fase que tem uma superposição gerada pela Hadamard, individualmente portas de um bit quântico, mas eu tenho uma fase que vai ser controlada, que vai depender da anterior. A maneira de escrever isso é com essas transformações, tá? Bom, mais do que isso, temos também, né, a necessidade que esse circuito aí realiza, né, a transformada de Fourier com os bits na ordem reversa, tá? Então, olha só o que ele vai fazer. Eu vou ter os estados 0, 2π, 0, né, J1, 1, até escrevendo, trocando, né, a ordem daquilo que a gente precisava. Se você observa qual era o nosso estado, né, eu tenho de JN até aqui o produto, né, de J1, JN, né, AN, como sendo representado, né, no último. Então, veja só, aqui eu tenho o meu primeiro bit quântico, né, do registro, e aqui eu tenho o último registro bit quântico que está aparecendo na forma inversa, né? Na forma inversa não interessa para a gente, porque isso não é exatamente a transformação que a gente obtinha na transformada de Fourier, né? Enquanto, e portanto, esse circuito finaliza, né, com esse estado que a gente tem aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trocar esses estados. Eu tenho que trocar o estado desse primeiro com o estado do último, né? Como que eu faço isso? Eu utilizo operações de troca que são implementadas, né? Deixo novamente aí como um exercício para vocês mostrarem que se eu faço, né, eu encadeio 3 controlnotes, 2, né, controladas pelo primeiro bit de um registro, né, e as do meio controlada pelo segundo bit do registro, atuando na primeira, obviamente, né, e a primeira, né, as duas que ensanduícham essa terceira, controladas pela primeira, atuando na segunda, né, isso constrói o que é conhecido como porta de swap, ou de troca, né, que ela é construída, portanto, por 3 contornotes, e ela faz o quê? Só troca os estados dessas duas possíveis, desses possíveis bits. Então, o que eu faço, né? Com 3 contornotes, eu troco os estados, né? Eu troco a ordem desses estados e, portanto, né, eu reverto essa ordem de transformação. Bom, computando ao todo quantos elementos de circuito, quantas portas nós vamos precisar, ele vai precisar, né, uma operação de Hadamard seguida aí de n-1
operações controladas no primeiro bit quântico, que vai levar a um total de N operações, né? Mais uma operação de Hadamard, seguida de N menos 2 operações controladas no segundo bit quântico, e, portanto, um total de N menos 1 operações, e assim por diante, né? Então, essas duas etapas somam N mais N menos 1 operações, e se continuamos, né, sucessivamente, né, nós conseguimos descrever, né, essa soma, essa sequência de soma, como sendo um produto aí de N vezes N mais 1 sobre 2 operações ao todo, né? Agora, nós precisamos ainda de incluir, né, as N sobre 2 operações de troca, né, de swap, tá? Então, N mais 2 operações do swap significa que eu tenho 3N mais 2, né, N sobre 2, perdão, né, operações com Tronote. Então, eu tenho, ao todo, N vezes N mais 1 sobre 2, mais 3N sobre 2, né, operações, portas, né, elementos do meu circuito de forma total. Então, ao todo, né, vamos ter, né, que essa implementação dessa operação vai levar, portanto, esse número que eu acabei de falar, que é N vezes N1 mais 2, mais 3N sobre 2 portas para realizar a transformada de Fourier quântica em N bits quânticos. Então, isso significa que o número de recursos necessário, o pior, né, o maior número deles é N ao quadrado, então, portanto, né, a nossa transformada de Fourier quântico, ela é da ordem de ON ao quadrado, ou seja, ela cresce polinomialmente com N, né? Então, isso é importante. A gente falou, né, que não tinha aí um algoritmo para encontrar, né, a ordem que fosse polinomial, a gente vai ver como encontrar a ordem que é polinomial, né? Então, só em termos de comparação, com o que eu tinha falado anteriormente, né? Os melhores algoritmos de transformada de Fourier discreta em 2 a n elementos, né? É o que a gente conhece como Fast Fourier Transform, e eles requerem o produto de n vezes 2 elevado a n, que é um número que é exponencialmente maior, né, do que as operações que a gente necessita para computar essa transformada de Fourier discreta num computador clássico, tá? Então, daí, é interessante, né, obtivemos aqui uma aplicação de um computador. Se eu tiver um computador quântico, então, independentemente da ideia da gente resolver problemas complexos, temos, né, uma ferramenta bastante importante para aplicar, né, esse método de Fast Fourier Transform, né, entre aspas, onde é aplicado de uma maneira mais rápida, né, utilizando o próprio computador quântico, ou seja, a gente simplesmente implementa todos aqueles elementos daquela função que nós desejamos fazer a transformada de Fourier discreta, agora numa base específica do qubit, portanto, eu realizo aquela transformada de Fourier com as amplitudes, né, de probabilidade aí associada a esses elementos, né, a esses bits quânticos, e, portanto, consigo realizar ela de forma, né, que cresce aí polinomialmente com o número n, que é o tamanho aí do número de bits que a gente necessita para representar aquele registro, tá? Então, mais uma aplicação que é bastante ampla aí, na verdade, em termos de circuitos quânticos. Então, isso é bastante interessante da gente levar para frente para conseguir, né, de diversas formas, né, se tiver um número de bits quânticos suficientemente grande, a gente consegue já ter uma vantagem computacional frente a todos, né, os possíveis algoritmos para realizar isso classicamente, tá bem? Bom, por hoje é só, nossa aula termina aqui. Na aula que vem a gente traz todos esses elementos de volta e vamos falar explicitamente aí da determinação de ordem e como que isso está se relacionado, né, ao algoritmo de Shor de determinação de fatoração em termos, né, de produto de potências, né, de números primos de um número inteiro arbitrário, tá? E como que isso é importante e consegue ser resolvido de forma eficiente no computador. Então, até a próxima aula. Tchau.